o porquê desta conferência. O nome é muito engraçado e, aliás, nos últimos tempos tem gerado muitas piadas aqui entre nós, a ética do pó, porque dá-se a todo tipo destas coisas engraçadas. Mas porquê a ética do pó? Eu só vou abrir aqui um texto, permitam-me. A ética do pó porque uma vez eu estava a ler um livro e, por vezes, as minhas leituras dos livros são um bocado estranhas, porque eu não sei quantos livros é que eu estou a ler atualmente. O que acontece é que eu vou saltando de livro em livro porque acabo por sentir curiosidade de um ponto que o outro livro diz, e então chega o momento de ter muitos livros abertos. E então, um destes livros que eu estava a ler fazia referência a um escritor que tinha escrito num livro que é intitulado A Ética do Pó, a Metafísica do Pó. Tinha escrito uma determinada passagem que foi a que serviu de trampolim ou de mote para depois esta conferência que eu aqui trago. E esse livro chamava-se isso mesmo, A Ética do Pó. A Ética do Pó foi escrito por um autor que se chama John Ruskin, um autor que viveu por volta, na época vitoriana, aí, no início ou durante a Revolução Industrial Inglesa. E ele foi um crítico, foi um artista, foi um desenhador, foi arquiteto, mas foi um crítico da sociedade atual, da sociedade vitoriana daquela altura, e que tinha muito por base a natureza, utilizava muito a natureza, ou os ensinamentos que a natureza nos pode dar, para fazer essas críticas. E então, a Ética do Pó, que é o nome do livro, na última parte do livro, há um conjunto de parágrafos que são muito, muito curiosos, que fazem alusão aos cristais e que são uma crítica e servem para nós refletirmos sobre aquilo que é o ser humano, sobre aquilo que nós somos, sobre aquilo que são as nossas relações. Eu acho que nós muitas vezes não nos perguntamos, ou não temos muitas vezes a consciência daquilo que somos e da importância que é nós pensarmos um pouco daquilo que somos enquanto seres humanos, enquanto parte integrante da natureza, porque isso implica, e esse conhecimento também nos vai trazer, digamos, um pouco de outro conhecimento, que é para onde é que nós nos temos que dirigir enquanto seres humanos que somos, ou o que é esperado que nós aqui façamos. Eu nunca achei que as coisas fossem ao acaso. O acaso sempre fez um pouco de confusão. Sou sincero. Nunca achei que também fossem muito deterministas. Ou seja, que o nosso fado, que o nosso destino já estivesse definido. Eu acho... e agora, entenda-se. Isto sou eu a falar, ok? São as minhas reflexões que eu vou partilhar convosco. Não significa que eu vos esteja a dizer a verdade e que as coisas são assim. Eu convido-vos a me ouvirem, se quiserem fazer perguntas, façam perguntas, a refletir e no vosso conhecimento poderem pensar sobre estas coisas e juntar aquilo que vocês já conhecem ao vosso ponto de vista, também poderem juntar estas coisas que eu aqui vou falando, porque são reflexões que eu faço, coisas que eu vou encontrando e que eu tenho todo o prazer de partilhar. E hoje acaba por ser uma partilha em voz alta. Eu também não acho que isto, como estava a dizer, que seja fadado, ou seja, que o amanhã já está todo definido, como assim tem que ser. Mas creio que pode ser uma mistura destas duas coisas. Ora, que nós temos um algo a atingir, possivelmente em cada vida que possamos vir cá, se acreditarmos que vimos cá repetidas vezes, existe algo a fazer, existe um algo a adquirir, existe um algo a cumprir, mas os caminhos para aí chegarmos sejam infinitos. Ora, eu posso ir daqui
a Lisboa via Lisboa, ou posso ir daqui a Lisboa via Londres, Polo Norte, dou a volta lá para o outro lado e entro em Lisboa pelo Sul. Como posso fazer todos os zigue-zagues, para trás, para a frente, para trás, ou seja, daqui, Coimbra, Coimbra, Viseu, Viseu, Bragança, Bragança, Faro, Faro, e depois prefiro chegar a Lisboa. Ou nunca chegar a Lisboa e ficar pelo caminho. Mas para isso também tenho que saber que tenho que chegar a Lisboa, o meu fim. Não é? Tenho que saber intuir um pouco o que é que a vida espera de mim, não é? Enquanto pessoa, enquanto um destino pessoal, enquanto o que é que a vida espera de mim, enquanto uma unidade integrada num grupo, numa família, num conjunto de amigos, numa sociedade, numa cidade, num país. É importante saber isso, ou pelo menos intuir um pouco disso, ou saber os mínimos disso, que é para não estarmos também a falhar nesse nosso caminho. Porque uma coisa é certa, há vivências que nós temos, ou seja, há passos que nós damos naquela direção que nós pensamos que é suposta, que nos trazem algum desconforto, mas por vezes passos que trazem algum desconforto e que nos levam depois, quase que o desconforto fosse uma prova e que no final acabamos por pensar que, ora, eu estava com receio de caminhar, mas afinal eu tinha que caminhar por aqui porque aquilo que eu obtive foi ainda mais do que aquilo que o meu medo me iria dizer ou que me estava a dizer que eu ia obter. Mas há outro desconforto que nós temos aquela vozinha cá dentro que nos diz, epá, não é por aí. Não é por aí. Ou seja, muda o teu sentido de vida, muda o teu caminho, porque aquilo que tu estás a fazer não é bem por aí. E ao longo desta toda também me fui apercebendo de uma coisa que é engraçada, que a vida não nos pede para ser perfeitos. A vida não nos pede para chegar, por incrível que pareça, a vida quase não nos pede para chegar a Lisboa, ou com o sentido de chegarmos a Lisboa, mas aproveitar a viagem para chegarmos a Lisboa e aprendermos com tudo aquilo que existe no caminho para aí chegar. Porque existe dois movimentos também, enquanto seres humanos que somos um movimento de procura interna, saber qual é o nosso sentido da vida, mas outra coisa engraçada que a vida também parece que nos pede é que possamos interagir ou que tenhamos que interagir com a vida que está ao nosso lado e ajudarmos essa vida a progredir também na descoberta do seu próprio caminho. E eu acho que a vida pede isto de nós. A vida, não sei, pede isto de nós, porque sempre que nós atentamos contra estes dois princípios, ou contra o princípio da vida, ou sempre que nós atentamos contra o transmitir algo, ou o transmitir no sentido de aquilo que eu comunico a algo, ou a forma como eu cuido de um ser, o dignifique e traga, e que faça com que esse ser revele uma característica maior do que aquela característica que ele tinha antes da minha chegada a ele. Sempre que eu falho nisso, parece que mais tarde ou mais cedo eu sou chamado a atenção de que eu devia ter tratado mais dignamente aquele ser com o qual eu me cruzei. Pelas minhas experiências pessoais, eu acho que vou tendo em isso, vou-me apercebendo disso. Parece que sempre quando não existe uma dignificação de tudo aquilo que nós tocamos, ou aquilo que podemos dizer, um uso correto das coisas, no bom sentido, nós não usamos aquilo que nós, ou seja, o usar para nós está mais para os objetos, nós não usamos uma pessoa, não usamos uma planta, não usamos um animal. Mas a nossa convivência, chamemos assim, com os outros seres, se for algo que não seja dignificante, que não acabe por trazer um aporte maior de vida e de consciência ao ser que nós contactamos, pelo menos aquilo que eu vou sentir na pele é que acabamos um dia por ser colocados numa situação quase que na pele do outro, na pele daquilo que nós não dignificamos. E quase como uma chamada de atenção para aquilo que devíamos ter feito e acabamos por não fazer. Voltando um bocadinho atrás, então.
voltando um bocadinho atrás e ao nome da ética do pó. Então o textozinho, o texto que eu queria ler e que John Ruskin escreveu e que fala sobre, digamos assim, ele apresenta um cenário, imaginem, não é um cenário que nós conhecemos atualmente, mas um cenário daquelas cidades da Revolução Industrial cheias de fuligem, cheias de lama, não propriamente o cenário que nós conhecemos agora. E então ele fala do seguinte, ele vai falar-nos, eu leio, permitam-me que eu leia. Qualquer coisa acha-se em estado puro e santo quando todas as suas partes se entreajudam e permanecem estáveis. A primeira e mais alta lei do universo, ou seja, a vida sob outro nome, é auxílio. O outro nome é morte ou separação. Então ele faz este paralelismo. Vida é auxílio, vida é altruísmo, enquanto separação, desintegração é morte. Não é? Imaginemos o seguinte, não há nada, pelo menos que os nossos 5 sentidos vejam, sintam, ouçam, não há nada aqui que não tenha forma. Ou seja, tudo aquilo que está vivo tem que possuir uma forma. Correto? Pelo menos a vida como nós a definimos. Então, se tudo aquilo que está vivo tem que possuir uma forma, tem que possuir uma estrutura, é importante que as partes que constituam essa estrutura cooperem entre si. Quando as partes que constituem uma pessoa, desculpa, sim, não é uma pessoa, nós somos constituídos por órgãos, por células, mas quando as partes que constituem uma estrutura deixam de cooperar entre si, deixamos de estar sobre a égide das leis da vida, como nós a conhecemos, mas começamos a estar sobre o governo das leis da morte, ou seja, das leis da desintegração que vão reduzir a estrutura aos seus elementos básicos. Nós daqui podemos fazer um paralelismo para, logo imediato, para nós mesmos, para as estruturas sociais, para as estruturas humanas que acabamos por habitar, por viver. Uma família é uma unidade familiar enquanto as partes que a constituem cooperarem na estrutura família. Porque a partir do momento que as partes começam a entrar em conflito, bem, agora também as coisas estão muito mais facilitadas, acho que só é difícil os filhos se separarem dos pais, não é? Porque de resto podemos separar todos uns dos outros facilmente. Mas, na prática, até os filhos se podem separar dos pais e ficar todos de costas viradas e cada qual para o seu canto. E se calhar nós já vivemos separações, nem que seja de amigos, e sabemos que é muito mais difícil vivermos sozinhos do que numa unidade dinâmica e construtiva. Nós pensamos que somos capazes de viver sozinhos porque temos uma sociedade que nos integra e que nos dá aquilo que nós necessitamos. Porque se nós estivéssemos presentes, ou se tivéssemos que plantar aquilo que comemos, se tivéssemos que fazer tudo aquilo que nós vamos comprando e vamos adquirindo, íamos vendo que era muito difícil nós fazermos isso tudo. E vivermos assim, dessa maneira. Então, se calhar é importante nós termos essa sensibilidade porque poderemos dar mais valor à própria sociedade ou às próprias estruturas que nós estamos inseridos e que às vezes são-nos tão fáceis de destruir porque não pensamos nas consequências maiores e até pensamos que somos imunes a essas consequências, mas na verdade nós fazemos parte de um grande corpo. Não é uma coisa metafísica, é uma coisa mesmo real. Enquanto unidade humana, nós fazemos parte de um corpo e nós somos todos importantes enquanto essa unidade. E se existe, como no corpo humano, uma célula
Imaginem, uma célula no corpo humano que lhe dá na cabeça de dizer eu vou viver desta determinada maneira e estou nas tintas para o que vocês dizem de mim. E essa célula até pode um dia vir convencer outras células a tomarem essa atitude de vida que ela tem e formarem um núcleo diferente do outro núcleo onde estão inseridas. Esse núcleo tem tanto direito de existir como o próprio corpo. Tem as suas leis próprias. Mas, se calhar, se quiser existir, não pode existir numa estrutura que não tenha aquelas leis. Então sai do corpo e forma o seu próprio corpo. Porque não tem o direito de estar, digamos, no corpo a usufruir de determinadas leis sem contribuir para as mesmas. Bem, isto na prática, quando células do nosso corpo decidem viver de uma determinada maneira que não aquela que está vigente, isso chama-se tumor. Um tumor é um conjunto de células que deu na cabeça de viver de determinada maneira diferente daquela que as outras células vivem. E aquilo que se faz é, se não se tira ou se não se trata, morre-se. Pronto. Daí a importância de também percebermos um pouco se estamos em determinado conjunto em determinada estrutura, saber que regras é que fazem essa estrutura ser aquilo que são. O que é que nos une a nós enquanto seres humanos? O que é que nos faz estar numa sociedade? O que é que faz da sociedade? É a polícia que nos obriga a cumprir as regras? São os tribunais que nos levam para a prisão? Se calhar, quando as sociedades vão decaindo, é isso que nos faz estar todos juntos. É o medo que temos às consequências. Mas não é isso que cria as sociedades no início. Isso é aquilo que acontece com as sociedades no fim, é o medo. Não é? O que faz um casal de namorados se juntar não é o medo um do outro, é um conjunto de sonhos. E sobretudo um conjunto de princípios, tirando aquelas paixões doidas que nos turvam completamente, quer dizer, claro, que se calhar são a maior parte delas, que nos turvam os sentidos e que depois, ao desvanecer um pouco, é que nós nos apercebemos quem temos à nossa frente. Mas aquilo que nos faz estar em contacto com alguém são princípios dignos, princípios que nós conseguimos conhecer como a justiça, como a honra, como a coragem, como a capacidade de trabalho. Princípios que muitas das vezes nós invejamos positivamente e até com um sorriso nos lábios dizemos: conheci esta pessoa que tem estas qualidades. E super. E até encaixam na minha forma de estar. E cultivamos as nossas relações, nos inícios, muito nessa forma, digamos, nesses princípios que são muitos, na maior parte das vezes, princípios humanos, como a justiça, como a concórdia, como a amizade. Para o fim, entramos na fase do conflito e só vemos quer dizer, ao início também vemos os defeitos, mas acreditamos que os defeitos, ainda assim, são superáveis. Ou conseguimos acreditar, ou ver, ou reconhecer que ninguém é perfeito e conseguimos aceitar aquilo que se calhar nós dizemos como não está certo, mas também não entra em conflito com a própria vida e com o próprio ser da pessoa. Então porque é que eu vou exigir que o outro mude se o outro é assim? Porque é que eu vou exigir que o outro ouça Bach ou Beethoven quando gosta de ouvir Kim Barreiros? Então, se ele se realiza naquele, e se ele tem as suas epifanias, e se é uma boa pessoa assim, quem sou eu para exigir para ser de outra forma? Se não estou contente, bem, tivesse visto que a paixão não me turvasse, e como o Rui Veloso, com uma canção, não ouvíamos a mesma canção, não me está a lembrar agora a letra, mas afinal nós não ouvimos a mesma canção, algo assim já. Mas na verdade nós somos todos diferentes. E há uma coisa muito engraçada na natureza também, que
que é, para além dela nos pedir para encontrarmos formas de cooperar, ela pede para encontrarmos formas de resolver as diferenças. Mas eu vou continuar a ler aqui o texto e depois já vou entrar aqui, senão não acabo por ler aqui isto. Bem, então, o outro nome da morte é separação. A ordem e a cooperação constituem, em todas as coisas, as leis eternas da vida. A anarquia e a competição são eternamente e em todas as coisas as leis da morte. Podemos estar muito chateados com o sistema político que nós temos. Nenhum sistema político vai ser perfeito, e existem vários, vai ser perfeito se não tivermos as pessoas perfeitas na direção. E ninguém é perfeito. Todas as pessoas tentam ser. A democracia, a oligarquia, a timocracia, a aristocracia são sistemas perfeitos na medida em que temos pessoas um pouco mais perfeitas nos cargos. Agora, pronto, ok. Platão diz que a democracia é o mais imperfeito de todos. E até conseguimos perceber porquê. Mas ainda assim, se nós não tivermos pessoas perfeitas nos cargos que ocupam, nas direções que ocupam, é lógico e sabido que quem está abaixo espera que aquele que transmite seja ponto de referência. Se vê nele não essa referência, então não pode fazer aquilo que ele diz quando não o vê fazer. É lógico. Nenhum, e todos nós acabamos por dirigir alguma coisa. É difícil, ou seja, nem que seja um grupo de amigos ou um evento ou qualquer coisa, mas todos nós, no trabalho, todos nós dirigimos a algo. É um bocado chato o papel de dirigente, porque aqueles que olham para nós esperam que nós sejamos o exemplo daquilo que estamos a tentar transmitir, ou exemplo de muitas coisas, às vezes. Sobretudo determinados princípios. E se por vezes as luzes da ribalta nos cativam a ocupar cargos de topo, o facto é que um cargo de topo é como se fosse uma prensa. Um cargo de topo é uma prensa que vai exprimir aquilo que nós temos lá dentro. É como se fosse uma prova natural. Um cargo de direção é sempre uma prova natural que nos vai mostrar mais tarde ou mais cedo a pessoa que nós somos. Ou vamos ser aquela pessoa que, independentemente do estado que o nosso grupo de amigos está, que a nossa família está, que a nossa empresa está, que o nosso setor está, olhamos para trás e temos um conjunto de pessoas que nos continuam a ajudar, os nossos colaboradores, porque vem a nós não só uma pessoa capaz de fazer aquilo que faz, mas também se calhar vem a nós e por isso nos seguem virtudes humanas que eles, o coração deles reconhecem que têm que ter. A coragem, a entrega, a razão, o bom senso, a resiliência. E vêm ali em nós muitas vezes exemplos que não são aplicados no local, por vezes, mas se calhar são aplicados até em casa. Ou então, olhamos para trás, um dia pensamos que temos alguém e não está ninguém porque as pessoas fugiram todas. Que é o que acontece quando chega a hora de sairmos do trabalho, toca e ninguém está, porque estamos nas tintas, eu quero ir para casa porque estes sujeitos que me dirigem, se me pudessem, desculpa a expressão, chupar todo o resto do sangue, chupavam. Não é? É por isso que eu creio que grandes personagens históricas fizeram grandes coisas na história. Por exemplo, se calhar foi por isso que Alexandre o Grande conseguiu conquistar meio mundo, porque ele seria o primeiro a ir na frente da batalha, a dizer como é que as coisas se faziam e, sobretudo, a combater e a mostrar e a dar todo o exemplo daquilo que seria esperado. E mais,
não é só isto, é todo o conjunto de valores humanos que tem que se mostrar e que tem que se ter. E embora seja um cargo sozinho, não é sozinho se nós transmitirmos tudo aquilo que nós sabemos às pessoas que nos rodeiam. Então, a anarquia que aqui está, que às vezes nós vemos aí grupos a apelar, pode ser uma forma de combater o sistema que temos e uma força de decomposição para o sistema que temos e se calhar necessário para determinado momento. Mas não podemos ficar só por aí. É como se, de repente, as forças de composição entrassem na natureza e a natureza nunca mais se regenerasse e voltasse a construir formas que permitisse a vida ser. E então ele coloca aqui a anarquia em paralelo com a própria competição. Quiçá o melhor exemplo, embora familiarizíssimo desta natureza, é o poder de estabilidade, seja das mudanças possíveis no pó que nós pisamos. Então entra aqui a questão do pó. Exceptuando a putrefação animal, não podemos apresentar um tipo mais absoluto de impureza que a lama dos caminhos, úmidos, batidos, dos arredores de uma cidade industrial. Tomemos apenas algumas gramas do lodo mais escuro de um atalho batido num dia de chuva perto de qualquer cidade industrial. Este lodo compõe-se quase sempre de argila ou pó de tijolo, que é argila queimada, misturada com um pó de carvão, água e um pouco de areia. Ou seja, isto é aquele cenário das cidades industriais, da Revolução Industrial, dos fornos a carvão, dos motores a carvão, da argila que era utilizada na construção das próprias fábricas, daquelas fuligens todas. Imaginem aquele ambiente cinzento de Inglaterra nestas origens. Então, todas estas substâncias desta lama estão em contínua guerra umas com as outras, destruindo reciprocamente a natureza e o poder umas das outras. Estão a imaginar essas lamas dos caminhos. Competindo e lutando por um pequeno lugar em cada passo que damos. A areia procura expulsar a argila. Esta, por sua vez, trata de expulsar a água, enquanto que o pó de carvão mistura-se com as demais substâncias, maculando-as. Suponhamos que estas gramas de lama são, afinal, deixadas em perfeito repouso e que os seus elementos unem-se, cada qual com o seu igual, de modo que os seus átomos possam estabelecer as mais íntimas relações possíveis. Tomemos primeiro a argila. Despojando de toda a substância estranha, ela transforma-se, pouco a pouco, numa terra branca, muito bonita e apta, com o auxílio do fogo, a transformar-se. Depois, ou seja, essa terra bonita e apta, com o auxílio do fogo, transforma-se na mais fina porcelana, a qual, depois de pintada, poderá ornamentar palácios reais. Esta consistência artificial não é, porém, ainda a melhor. Deixemos a argila em quietude, entrega o seu próprio instinto de unidade e ela irá tornar-se não só branca como transparente. Não só transparente como dura. E não só transparente e dura, mas ainda capaz de dissociar a luz de modo admirável, aproveitando apenas os raios azul e rejeitando o resto. Chamar-lhe-emos, então, safira. Isto também, claro, esta argila tiver os elementos que vão dar origem à safira, mas se calhar tiver origem outros elementos químicos que vão dar origem a outra pedra preciosa, ela vai dar origem a outra pedra preciosa. Havendo a argila alcançado assim a sua consumação, demos então à areia condições semelhantes, de quietude. Também se transformará primeiro em terra branca, depois irá começar a ficar dura e transparente, para se dispor, afinal, em misteriosas linhas paralelas finíssimas, que têm o poder de refletir não só os raios azuis, mas ainda os verdes, purpúreos e vermelhos, com maior beleza do que faria qualquer outra substância dura. Chamar-lhe-emos então opala. Agora é a vez do pó de carvão.
Não se pode branquear, porém, em vez de desanimar, põe-se a trabalhar mais arduamente. Afinal, fica transparente e transforma-se na coisa mais dura do mundo. E para compensar a sua antiga cor negra, obtém o dom de refletir todos os raios do sol ao mesmo tempo, com um esplendor jamais alcançado por nenhuma outra substância sólida. Chamar-lhe-emos, então, diamante. Por último, a água purifica-se e une-se, contentando-se em alcançar a forma de uma gota de orvalho. Mas se insistirmos para que obtenha a mais perfeita consistência, ela cristaliza-se na figura de uma estrela. Agora, em vez de gramas de lodo, resultante da economia e da política de competição, temos agora, graças à economia da cooperação, uma safira, uma opala e um diamante embutidos numa estrela de neve. Não é? Isto é algo que é muito romântico, não é? Mas que nos toca a nós, por aquilo que eu já vos disse. Ninguém gosta de estar na presença de alguém que não tenha uma certa harmonia interior, e graças a Deus que todos nós temos alguma harmonia interior. E graças a Deus que existem aquelas pessoas que têm uma harmonia interior tão grande que conseguem estar na presença das pessoas mais desarmónicas que existem e conseguem-nas tocar e conseguem-nas trazer um pouco mais para um pouco mais harmónicas. Mas falemos nós. Ninguém gosta de estar na presença de uma pessoa que atente contra a sua própria integridade, contra a nossa integridade, contra a sua integridade emocional, contra a sua integridade mental, contra a sua integridade física, contra a sua união destas estruturas. Nós somos todos chamados para a presença de pessoas que nos fazem sentir, pelo menos com um pouquinho, eu não vou sentir um pouquinho mais íntegros, mas um pouquinho, porque nós no momento se calhar não vamos estar a pensar na integridade, mas pelo menos inconscientemente fazem-nos sentir bem, e esse sentir bem não é nada mais, nada menos que uma reação da nossa vida interior à vida que outra pessoa demonstra. Quando nós sentimos essas boas sensações na presença de alguém, é porque a nossa vida interior ou algo muito íntimo da nossa vida está a vibrar em consonância com uma nota que a pessoa tem. E então nós sentimos bem na presença de. Quando nós não estamos muito bem em ressonância com determinadas notas que a pessoa emite, afastamos-nos. Mas temos que ter também muita atenção a estas ressonâncias, este afastar e esta aproximação para ver do que é que são, não é? Porque podemos também estar a ser enganados pela própria diferença. Porque às vezes nós estamos tão virados para o nosso umbigo pessoal, que a nossa visão é tentarmos ver nos outros aquilo que nós somos. Ver-nos tanto a nós mesmos, somos incapazes de ver que no mundo existe uma Maria, um Zé, um Manuel, e não existem 7 bilhões de Joões. Okay? Então, quando nós, esta vida, muitas vezes, esta vibração que nós sentimos, é uma vibração que não está, na verdade, não está muito relacionada com questões pessoais, mas com a própria vida que a pessoa tem no seu interior. Digamos, uma empatia, algo mais interior, mais do que a própria diferença, porque na verdade nós somos todos diferentes. Somos todos diferentes. E é um desafio, nós, sem dúvida, não nos deixamos iludir pela diferença e conseguimos construir uma estrutura ordena para que ela possa ser uma estrutura viva.
Se nós conseguíssemos ler a natureza, bem, tudo é natureza. Nós somos natureza. Natureza com N grande, não necessitaríamos mais livro nenhum para tirar todas as lições que nós necessitamos. E ler a natureza não é uma coisa fácil, mas a verdade é que na medida em que o nosso coração se abre, se deixa abrir e se deixa tocar com toda a dança que é a vida que nos rodeia, quando deixamos de ser quadrados a pensar que somos donos da razão ou aquilo que nos chega é a verdade suprema, quando nos deixamos abrir ao ponto de sentirmos que podemos aprender com tudo e com todos, acho que a natureza vai revelando aos poucos os seus segredos. Pelo menos há uma vozinha que nós temos que nos diz, às vezes, que nos dá algumas intuições, que nos diz, sim, assim as coisas podem ser. E uma das coisas, sim, que nós vimos é esta ordem que nós já falámos. As coisas para existirem, tem que existir uma ordem. Tem que existir uma forma. Nada existe como ser vivo que não tenha um corpo. Nada existe que não tenha um corpo. E é engraçado como é que se forma um corpo, não é? Como é que se forma um corpo na natureza? As coisas mais simples, como é que se forma o nosso próprio corpo? Um conjunto de células, um conjunto de órgãos, relações entre eles, mas é curioso, porque na base de tudo estão duas partículas completamente opostas, são os prótons e são os eletrões. Quer dizer, estas partículas ainda têm mais partículazinhas, mas fiquemos por aqui para não estarmos a complicar mais as coisas. Como é que eu às vezes questiono-me, porque é um dos grandes mistérios, porque um eletrão e um próton são os opostos perfeitos. São os opostos perfeitos. É o 1 e o menos 1. Ok? Como é que uma coisa que juntando a outra se anulam completamente, se nós subtraímos 1 menos 1 dá 0. E 0 é 0. Mas a natureza não é um 0. A natureza são coisas. Nós sentimos, pelo menos, vamos olhar aqui para esta realidade, são coisas. Como é que uma coisa que se anula a outra consegue estar na presença da outra e formar um terceiro algo, que é tudo aquilo que nós vemos? Para mim é um grande mistério. Eu queria ter essa coisa. Pronto, a física diz que existe ali uma força elétrica que os une. Pronto. Uma força elétrica que os une. Sim, mas no entanto, eles estabeleceram que existe ali uma distância, que existem e que se respeitam, que dançam e que, respeitando com essa dança, conseguem formar um terceiro algo. Se nós soubéssemos isso, se calhar nas nossas relações que temos com o nosso par, com a nossa companheira, com o nosso companheiro, se soubéssemos esse mistério das forças de atração, desse respeito que as forças de atração têm, então teríamos ou dávamos origem a um terceiro algo, ou seja, um eletrão e um próton, isto assim, dá origem a um átomo de hidrogênio. Okay? O hidrogênio é o elemento, é o primeiro elemento da tabela periódica. Todos os elementos da tabela periódica são não sei que de número de eletrões e não sei que de número de prótons. Pronto, também existem os neutrões. Mas falemos só nestas duas partículas. Eu costumo dizer, a mais bonita forma de amor que existe é o amor que existe um eletrão e um próton, porque se mantém fiéis. Parece um bocado uma nota. Exato. Parece uma nota física, mas é verdade. Eles amam-se. E aliás. Eles amam-se. Uau! Nós gostamos de ver. Eu também gosto muito de refletir e pensar sobre aquilo que é o amor. Porque não sei se tem a ver com a minha natureza, porque todos nós temos uma certa nota base
nos toca determinadas coisas. Então este quê do amor, que não é só amor, pronto, faz-me pensar sobre estas questões. Nós muitas vezes olhamos para o amor só por uma questão sentimental. Mas o amor é o nome que se dá a toda a força de união. O amor é a força que une as coisas. Okay? Os sentimentos. Se existem sentimentos que unem, se existem emoções que unem, então sim, são emoções e sentimentos de amor. Se existem ideias que unem, então essa força de união é amor. Pois, os átomos, os elétrons, as partículas amam-se. E bolas amam-se de uma forma muito fiel, não é? Porque são... Permite-me dizer, tal e qual os planetas amam o Sol. Sim, exatamente. Os planetas e o Sol amam-se. Respeitam-se. E uma coisa é curiosa, nesta dança, ou seja, nesta união, nós não podemos perceber muito bem como trazer esse aporte, como é que nós podemos ler este quê da natureza, este amor das partículas e trazê-los à nossa vida, mas talvez o seu exemplo total não o conseguimos fazer. Mas ainda assim podemos tirar alguma coisa. Por exemplo, e que pode ser aplicado a nós. Eles estão numa constante dança. Ou seja, estão num constante ritmo. Eles não estão parados. Essas duas partículas não estão paradas. Movem-se, dançam. Se calhar aquilo que nos pedem para as nossas relações sejam relações fortes, é que nós também dancemos. Okay? Por isso que é a dança. Há bocado falámos sobre isso. E embora possamos dançar sozinhos, uma dança em casal, e agora lendo o que é a própria dança em casal, é algo muito bonito, não é? Existe ali um ritmo. Eu acho que da dança podemos tirar o ritmo. Podemos tirar ali uma alternância de papéis, que é aquilo que o ritmo é. Uma vez a ponderância de um, outras vezes a ponderância do outro. E é isso que nós também acabamos por ver na própria natureza, nos ciclos. Tudo é ciclo, tudo está em contínuo movimento, tudo tem os seus ritmos. E vamos encontrar estas coisas, estes ensinamentos, né, em leis antigas, em leis herméticas, que por vezes surgem-se isolados e nós não compreendemos muito bem quando contactamos com elas. Mas se começamos a olhar para a natureza, vemos que a natureza, para estar viva, se constrói ou tem que ter presente determinados princípios. As formas para estarem vivas têm que ter determinados princípios. Uma forma para estar viva tem que ser dinâmica. Qualquer forma que estagne, tudo aquilo que estagna decompõe, apodrece. Uma forma, uma relação, uma sociedade, nós não podemos dar nunca como se já tivéssemos chegado a um fim. E uma pessoa também. Exatamente. Isto, nós próprios, nós não nos podemos dizer sou atingido, sou iluminado. Pode acontecer, mas não somos nós. Desculpem, mas eu não acredito que somos nós. Mas quando isso acontece, quando a pessoa acha que já é estável, acaba por entrar em depressões e morrer em vida. Sim, exatamente. Deixa de viver. Quando nós pensamos que somos já e que atingimos e que não queremos mudar, coisas mais simples e mais que nós conseguimos ver. Quando nós dizemos, sou assim, não mudo, ponto final, acabou, nós começamos a ser duros e é engraçado, quanto mais duros somos, acabamos por quebrar, às vezes com mais facilidade. Okay? E somos abandonados aos poucos, porque ninguém gosta de estar na presença. Naturalmente, abandonamos essas pessoas e essas pessoas acabam por mais sozinhas ficam e mais se decompõem elas mesmas. Existem, agora fez-me lembrar uma coisa que não tem a ver, mas eu costumo dizer isto,
no meio de conversas e uma pessoa que é assim é um bocado egoísta, fechou a vida que existe em si. E existem dois tipos de egoísmo. Existe aquele egoísmo que é um egoísmo negativo, que é tipo um egoísmo buraco negro, que tem uma decomposição tão grande, acho eu, ou está tão virado para si que absorve tudo que é energia do outro. Existe aquele egoísmo que é uma explosão estelar que tem a mania que brilha tanto que o seu brilho abafa o brilho de cada um e impede tanto um, tanto o outro de serem. Eu acho que a vida, a forma, pronto, a importância das formas e como as formas cristalizam e chegam a estruturas ordenas, ou seja, uma estrutura ordena-se na medida em que responde às próprias leis da vida. A vida é uma coisa difícil de dizer o que é. E eu penso que está muito ligada à própria consciência que a estrutura apresenta e à própria sensibilidade que a estrutura apresenta para a vivência de determinados princípios que a dignificam. Não necessita-se saber muito para ser uma pessoa feliz. Necessita-se cumprir e viver de acordo com os ciclos naturais daquilo que se sabe, daquilo que se tem, do ambiente onde se está. E nessa resposta natural ao espaço onde se ocupa, vai-se a própria vida que existe no interior das coisas vai respondendo. Eu penso que nós temos o fim, enquanto indivíduos, enquanto estrutura humana que somos, de cada passo que damos, de revelarmos cada vez mais vida no nosso interior. Vida que se torne eficiente e que se reflita na nossa consciência perante as coisas e que faça com que aquilo que nos rodeia se sinta cada vez também mais vivo. O único exemplo mais perfeito que eu encontro é entre nós e um recém-nascido. Um recém-nascido é um ser vivo. Se não tiver o incentivo e o contínuo saca-rolhas de vida que nós próprios somos sobre a criança, ele não vai ser aquela criança que seria se tivesse um educador digno a puxá-lo ao ponto onde ele está. Então, parece que a nossa vida e a nossa sensibilidade, tudo aquilo que nos eleva enquanto seres, quando é vertido ao serviço de qualquer coisa que nos rodeia, parece que atua como um adubo no jardim e faz os seres vivos e a vida florescer à nossa beira. Eu penso que a natureza espera isso de nós. Que nós consigamos nos integrar, porque é através dessa integração, ou seja, é através do conhecimento das partes que nos formam, é através do testar do que é que tem que estar em nós, do que é que não tem que estar em nós, do que é que existe em nós que traz-nos dificuldade e nos impeça de ser uma pessoa melhor, nos impeça de ser mais conscientes, tudo aquilo que nos impeça de ser mais cooperativos. Eu penso que é isso que a vida pede de nós, e vida que a natureza pede de nós, que a natureza pede de nós enquanto indivíduos, que nos formemos assim, indivíduos com emoções, com uma forma a forma que nós decidamos dar, que nós consigamos definir as emoções que nos formam, as emoções que nos podiam formar para estar ao serviço de as ideias que nós temos, o corpo que nós temos, as possibilidades que temos em cada uma destas estruturas, porque se nós não tratamos dessas nossas formas pessoais, também é muito difícil depois, lá está, tratarmos das formas que nós integramos e que vão pedir que tudo isto entre em interação, ou seja, as nossas emoções, as nossas ideias, o nosso corpo em interação com os demais.
Eu acho que nós, para criarmos então este ser que nós somos, temos que estar continuamente numa procura, temos que estar continuamente numa organização, numa estruturação, para que nunca atinjamos aquele patamar do que estava a dizer há bocado, do estável. Porque então, por vezes o estável é um momento que a vida nos dá para descansar, como existem os dias e as noites. Mas se nós acreditamos que aquilo vai durar sempre, lá está, as coisas vão desintegrar e a estrutura vai desintegrar. Nós não podemos dar nada adquirido para sempre. Mas se vemos que algo é digno de acontecer, ou de estar ou de existir, eu penso que nós temos todo o direito de lutar para que a forma exista, da mesma maneira que o nosso corpo sabe que se não existir corpo, se não existir uma certa harmonia, então vai morrer. Então todas aquelas doenças que chegam, nós temos os nossos glóbulos brancos que atacam e acabam por eliminar esses, digamos, inimigos desta ordem. Então nós temos que estar também um pouco atentos à nossa ordem interior para podermos combater aquilo que seja avesso a essa necessidade de estrutura que nós temos. Aquilo que atende contra a própria vida, a nossa própria vida, da estrutura que nós ingressamos. Ok? Estava aqui a olhar as horas. E, na verdade, é isto que nos rodeia. Nós somos rodeados por ordem, nós somos rodeados por cooperação. Ordem e cooperação são das coisas mais imediatas que nós conseguimos ver na estrutura. E sempre que existe, na estrutura da natureza, e sempre que existe essa ordem e cooperação, nós vamos encontrar a beleza. Coisas belas. E o que é a beleza? Eu penso que a beleza não é nada mais, nada menos do que a nossa vida a reagir à vida que está diante da obra que nós temos diante de nós. Ok? Não há forma em si, mas há própria há forma, digamos, há algo que sai da forma cá para fora. Eu penso que aquilo que nós entendemos por beleza é essa reação natural que nós temos à vida que as coisas emanam. Se o objeto, se o quadro, se a obra está feito de determinada maneira que exprime a sua vida particular, ou exprime a ideia do artista, ou exprime determinada... Pronto, falando da beleza se calhar mais artística. Então, se calhar, quando essa forma é perfeita e justa para exprimir aquilo que o Criador quer, então nós reagimos e temos essa sensação de beleza. Quando a forma se integra, se calhar, com o seu entorno, a vida desse todo começa a fervilhar e então nós sentimos essa beleza. Na presença de outros, nós sentimos um outro belo quando sentimos a vida que essa pessoa tem, esse ser interior que essa pessoa tem. Vai para além da sua personalidade. Quando nós conseguimos passar acima da diferença que é a personalidade, nós conseguimos encontrar que no íntimo do outro não está nada mais, nada menos do que algo idêntico que está no meu íntimo. E que nós não somos nada mais do que, digamos, a irradiação do mesmo princípio em corpos diferentes. E isso é algo belo. Quando nós sentimos que o Manel, o Zé, a Maria, não são nada mais do que a vida que o João tem exprimindo ou ardendo num corpo diferente do meu, é algo belo, porque assim eu vejo todas as nuances que a própria vida tem. Eu no outro vejo
um algo que sou eu, mas que não sou eu, entre aspas, entendem? Quando nós percebemos esse sentido de unidade, é uma boa forma de conseguirmos ultrapassar as diferenças e compreender até as próprias diferenças e aceitar as próprias diferenças. E penso que basicamente eram estas ideias que eu, mais do que trazer aqui respostas, é pelo menos mostrar alguns caminhos que nós podemos traçar com a nossa mente ou com as nossas vivências, que nos podem levar a momentos muito bons na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto unidades que pertencemos, porque, no mínimo, para mantermos essas unidades vivas, temos que as manter ordenadas. E quanto mais ordenadas elas tiverem, mais vão ser cristalinas. E o ser cristalino não é nada mais do que transmitir ou deixar, quanto mais nós nos ordenarmos interiormente, mais do melhor de nós vem à nossa superfície. É como se cá dentro tivesse uma luzinha e que o nosso exterior fosse um vidro sujo. E então, muito também da nossa ordenação passa por a limpeza desse vidro para que a luz que nós temos possa emitir e irradiar sem qualquer impedimento posterior. Eu penso que isso é vida. Eu penso que isso é vida, consciência. É isso. Eu penso que é isso que nós fazemos. Eu penso que é isso que nós fazemos quando educamos alguém, quando nos educaram. E é isso que acontece desde o momento que nascemos até o momento da nossa morte. Se nós nos deixarmos ser continuamente educados, não pensarmos que atingimos um patamar de sabedoria, que não temos que aprender mais nada com ninguém, quando nos deixamos que isso aconteça, eu penso que estamos a permitir que a ordem aconteça no nosso interior. E que possamos ter ganhos contínuos de consciência e de vida. Sim, é verdade que nós, no nosso dia-a-dia, vamos sofrendo todo o embate das adversidades, que às vezes nos trazem o medo à mudança e o medo de limparmos determinada coisa em nós, porque já a conhecemos durante tanto tempo, já conhecemos aquele que é nosso durante tanto tempo, temos medo de retirar, porque temos medo que poderá vir. Mas por vezes temos mesmo que retirar, porque esse que é, se calhar nem faz parte da nossa natureza e só apareceu porque tivemos um dia uma má compreensão de determinada situação e ficou aquele nosso nó na nossa personalidade. Mas se nós nos formos ordenando, organizando, estruturando, vendo aqueles que nos seguem à nossa frente, tendo um exemplo daqueles que já passaram por as nossas situações, transmitindo toda a nossa sabedoria, não obrigando os outros a trilhar os caminhos que nós trilhamos, mas transmitindo sobretudo as virtudes que nos fizeram passar a prova ao outro, para que a pessoa nas suas provas particulares possa também ultrapassá-las. Acho que vamos criando um núcleo, uma organização, uma estrutura bastante organizada e ordenada, que não se baseia só nas coisas cotidianas do dia-a-dia. Não é? Nós podemos chegar a alguém e falarmos das nossas provas, dos nossos desafios, como é que nós podemos crescer enquanto unidades, como é que nós podemos crescer enquanto conjunto, velando de uma forma mais ou menos simbólica para que a pessoa também consiga compreender aquilo que estamos a dizer. Não é nada do outro mundo. Nós não falamos com toda a claridade a uma criança da mesma forma que falamos a um adulto. Não significa que estamos lá a ocultar uma verdade. Estamos a prepará-lo aos poucos para chegar a um momento de consciência que consiga compreender a coisa na sua totalidade. Então, se chegássemos perto de uma criança com uma verdade, possivelmente ela nem ia compreender a verdade. E por vezes, se chegarmos também com uma verdade daquelas
límpadas e cristalinas perto de alguém, se a pessoa também não tiver a estrutura para compreender essa mesma verdade, vai sofrer bastante com a própria verdade. E se calhar essa verdade, como tem a natureza do fogo, no lugar de temperar, derrete completamente a pessoa. Por isso, quando dizemos, as verdades são para ser ditas, sim, são para ser ditas, mas são para ser ditas tendo em conta quem está à nossa frente e modelá-las para a pessoa as poder receber e poder trabalhar com a própria verdade. Dizer coisas muito diretas, a pessoa pode não ter essa estrutura. Mas ainda, isto por causa de cobrirmos com símbolos, porque aquilo quando nós estamos, quanto mais cobrimos com símbolo, mais estamos a meter filtros e mais a verdade vai brilhar de uma forma que às vezes não é bem a verdade, mas também depois ao longo do tempo vamos tirando os filtros para que as coisas se apresentem e para que a possamos compreender. Mas a verdade é aquilo que todos nós temos o direito de pedir e todos nós obrigatoriamente temos que a dar. Parece que a vida nos pede isso de nós. Verdade, ordem, união, sabedoria, arte, beleza. Isto, como é que eu digo? Filosoficamente, esotericamente, nas antigas tradições, era tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. União, ordem, vida, saber, arte, beleza, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E eu acho que é esse o fim, na verdade, o fim último do ser humano é ser essa irradiação, é ser uma verdade andante. Basicamente é isso que eu acho que a vida pede de nós. Uma verdade com duas pernas. Porque naturalmente a vida vai vibrar connosco. Eu acho que se nós fôssemos um dia assim, as flores nasciam ao nosso passo. A verdade é o fogo que tempera, que constrói, que faz as coisas serem. E parecendo que nós estamos a fazer coisas diferentes, parece que eu estou a organizar, não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com arte, não tem nada a ver com vida, mas tem, porque é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E quando nós atentamos contra a vida, atentar contra a vida pode ser atentar contra a vida não é só tirar a vida a algo, é tirar a forma a algo, é vandalizar a beleza. Imaginem, nós não podemos matar uma árvore, ou arrancar-lhe as folhas, mas é um ato tremendo da crueldade arrancar as árvores ou as folhas. É um ato de quase como se estivéssemos a vandalizar a beleza, não é? Eu acho que o nosso próprio coração responde naturalmente a isso. Existe qualquer coisa que quando se atenta contra o belo, há algo que a nós mexe, porque o belo é vida, o belo é saber, vida é saber, vida é união, união é amor, amor é vida, amor é ordem. E é isto que nós temos que ter presente no nosso cotidiano. Quanto mais nós fomentarmos isto, acreditem que a vida, que as provas podem vir, podem ser duras, mas serão só provas, porque nós, se mantermos unidos, é como um barco a atravessar uma tempestade no oceano. O oceano não é tempestade. Por vezes há tempestade, mas se o barco se manter unido, passa. Ok? E se nós estivermos sempre cientes que a nossa ação vai ser uma ação que vai trazer um aporte ou seja, vai dignificar a nossa vida, se todo o ato que nós estamos a pensar fazer, eu acho que temos essa sensibilidade de que aquilo que eu vou fazer vai trazer mais dignidade. Ou seja, dignidade não é nada mais, penso eu, do que mais vida, ou não macular a vida que eu tenho. Então, acreditem que vamos crescer. Claro que nós crescemos com os erros.
sim, crescemos com os erros, mas temos que estar atentos depois também que estamos a errar para podermos mudar o rumo. E então, essa proposta que eu penso que nós temos que ter sempre presente, ou esse desafio. A minha vida vai trazer mais vida, a minha vida vai trazer mais ordem, a minha vida vai trazer mais beleza, o meu amor vai trazer mais vida, porque o meu ato vai trazer mais dignidade ao meio e a mim. Eu penso que quando nós fazemos isso, então o nosso caminho é no sentido. Ou seja, se nós fazemos isso, então, se Lisboa é o nosso fim, se calhar nem importa saber que é o nosso fim, se fazemos isso, de certeza que vamos chegar a Lisboa. Okay? De certeza que o nosso caminho nos leva ao sítio onde temos que ir. Pronto, acho que fico por aqui com esta pequena, grande reflexão em torno da ética do pó, tentando utilizar estes exemplos da natureza para tirar as ideias que possam ser úteis a nós. E se quiserem comentar, perguntar algo, ou comentar algo, ou mesmo pedir alguma coisa, se eu posso dar, estão à vontade. Se não, também agradeço a vossa presença. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser ficar, pode ficar. Os daqui, se quiserem ficar para tomar um café, eu convido. Não sei se há, mas convido. Quem está aí, se quiserem vir, podem vir. Eu sei que vocês já estão arrependidos de não terem vindo, porque obviamente parte melhor que são os comes e bebes. Estou a brincar. Mas muito obrigado pela vossa presença e a todos vocês que estão online. Ok? Espero que tenham gostado. É uma questão para perceber se entendi exatamente o que quis dizer. Voltando ao título. Sim. Que era uma coisa que nós estávamos aqui todos antes de chegares. Sim. Antes de mais, muito obrigado. Gostei imenso e parabéns. Sim. Mas, de facto, estávamos aqui a questionar que sentido é que teria o ética do pó. Ok. E eu aquilo que entendi, e agora corrigi-me se fizeres favor, foi que, digamos, é a tendência para o equilíbrio, para a ordem da própria natureza. Portanto, mesmo o pó, ele vai se depurando, e, portanto, há uma determinada ordem. É isso, não é? No fundo, o que quiseste dizer. Exatamente. Eu não creio. Isto é uma questão de crença, não é? Se calhar estas coisas vou sabê-las não no corpo de João, mas sei lá daqui a... Não sei. Mas eu não creio que as coisas sejam ao acaso. Não acredito no acaso. Ou seja, quando cá chegamos, quando abrimos os olhos neste lindo planeta que se chama Terra, havia milhares de coisas, milhões de coisas. Okay? No universo já havia planetas, estrelas, galáxias, e tudo tem uma ordem uma ordem tal que não pode ser ao acaso. Não pode ser ao acaso. A ética não é nada mais, nada menos do que o conjunto, ou seja, o próprio conceito de ética, embora ética e moral a coisa seja, ou nós utilizamos como sinónimos, são um bocadinho, ou como distintos agora, eles são mais ou menos a mesma coisa, mas pronto, um era ética, é dos romanos, e a moral a moral é dos romanos e a ética é dos gregos. São palavras que vêm de um e do outro lado. E o que é ética? A ética é o conjunto de vivências, ou seja, a ética é nós descobrimos o conjunto de vivências, o conjunto de hábitos que nos levam a uma determinada harmonia interior. Mas, numa forma simples de dizer, embora a ética nós hoje em dia classifiquemos como determinados princípios, quase como chaves ou, digamos, princípios diretores de comportamentos, Os esqueletos. sim, aos esqueletos, mas aplicada a nós indivíduos são um conjunto de hábitos que, quando nós os vivemos, conseguimos obter uma certa harmonia interior, uma certa ordem interior. Porque a harmonia
também acaba por ser um reflexo da própria ordem, do próprio ritmo equilibrado, da própria vida. Sim, sim. Exato. Do próprio seguir o caminho da lei, da ordem. Okay? E então a ética é isso. A ética do pó, isto, pegando na ética, para ir à questão do pó, é, digamos, os determinados princípios, quando são aplicados, ou determinadas leis, quando são aplicadas às partículas, elas acabam por se estruturar e formar estruturas ordenas, e no lugar de estarem a competir umas com as outras, e quando existe a competência temos a degradação e a decomposição, mas quando existe a cooperação sobre esses determinados princípios éticos, princípios que ordenam, princípios que trazem mais vida, um maior aporte de vida, nós temos estruturas belas, como temos relações belas, como temos organizações belas, como temos governos belos, desde que existe esse sentido de cooperação. A competitividade, eu penso que não é propriamente uma das leis para que a natureza talhou para o ser humano. A competitividade existe. E acho que a competitividade é importante, por exemplo, no reino animal, para que o reino animal consiga desenvolver a noção do eu. Eu, enquanto unidade distinta do outro. Porque os animais não têm muito bem a noção, pelo menos os menos evoluídos, claro, os mais evoluídos isto já vai acontecendo, eu. Ou seja, eu estou aqui, eu sou um cão e tu és um cão. Eu sou o cão Jack e tu és o cão Jolie. Ou seja, não há este eu, como elemento distinto, não existe. Nós próprios também temos essa dificuldade. Mas nós, ao longo da vida, também temos que ir depurando para chegar ao eu. Ou um eu. E eu penso que no ser humano esta competitividade já não é tão necessária, porque nós já nos identificamos como indivíduos distintos, e agora pede-nos outro desafio maior, que é passarmos por cima deste eu e tentarmos rever que eu sou tu, eu sou ele e eu sou eu estou em cada um de vocês e vocês estão em mim. Ou seja, é passar por cima desse eu, fazer uma ponte e sentirmos-nos uma única unidade. E agirmos nesse sentido. Ou seja, quando Jesus diz... É que Jesus diz... Diz tanta coisa. Exatamente. Olha, agora fugiu-me. Não faças a outro porque estás-me a fazer a mim. Não faças ao outro. Aquilo que não gostarias que Sim. Ou levantarei uma pedra e estarei lá. Essas passagens assim. Ou seja, na verdade, nós temos uma forma que é um eu, mas o nosso eu é um eu que vai para além desse eu da forma, porque o nosso eu mais íntimo, digamos assim, é um eu que está no interior de cada coisa. Eu acho que é isso que os grandes mestres sentem quando atingem a iluminação, quando se fala dessa iluminação, esse nirvana, esse sentido da vida universal, é sentir que estamos em todas as coisas porque realmente somos parte, somos uma expressão dessa vida universal. Como o copo é uma expressão dessa vida universal, como tudo é uma expressão dessa vida universal, que se decidiu exprimir através de cada um de nós. Mas quando nós ultrapassamos as diferenças que nos dão, digamos assim, esse pequeno eu e vamos a esse eu maior, essa consciência, então temos essa sensação. E a ética é o caminho que nos leva, digamos, as vivências que nos levam a essa sensação, a esse estado de presença, a essa consciência plena de que eu sou a vida que está em todas as coisas e todas as coisas é a vida que está em mim. Tá? Terminamos? Acho que terminamos por aqui. Muito obrigado.